Ok? Todo mundo aí? Valeu, Giliard. O que foi, Daniel? Tanta interrogação. O que está precisando? Vamos lá. Alexandre? Bárbara? Bárbara Giacomo? Beatriz? Professor, tô aqui. Valeu. Bruno? Ai, meu filho. Aqui. Daniel? Presente. Enzo? Presente. Franciele? Eu, aqui. Gabriel? Presente. Gabriela? Zani? Professor, depois troca a minha foto aí, professor. Achei legal nessa foto, não. Ok. Depois você manda uma no e-mail, tenta trocar. Ô, prof, Giane, eu... tá com áudio, mas ele deu aqui presente no Quem? chat. O Alexandre. Obrigado. Giane? Giliardi? Gisele? Giliard presente. Igor? Tá aí, Igor? Pô, fala. Jennifer? Tô aqui. Valeu. Jonathan? Kathleen? Professor, rapidinho. Então, Diga. a Gabriela Ferreira tá tentando entrar aqui e não tá conseguindo. Aí o senhor deu ausência ali. Só pra liberar ela e entrar. Então, quando ela entrar, nós conversa. Não, ela falou que tá esperando o senhor aguardar, alguma coisa assim. Não tem ninguém pendurado. Não? Ah, então tá bom. Então. Manda ela tentar de novo. Larissa. Tá. Matheus. Matheus Lima. Matheus Oliveira. Matheus Pereira. Natália. Rodrigo. Eu. Presente. Thaís. Vitor. Vitor Souza. Vitória. Vainer. Eu. Tava aí o Vainer, não tá mais? Ele Presente, tá, Vainer. ele falou Tá no aí. site. Tô vendo. Faltou alguém? Ó, então aí, ó. Faltou alguém? Dei falta para alguém que tá presente? Tá sendo gravado, vocês estão vendo aí os nominhos, presente, ausente. Beleza. Bom, antes da gente dar um próximo passo, eu acho legal falar sobre a ATD da semana passada. O que vocês acham?
Sim. Valeu. Não entendi, travou tudo. Travou tudo. Vou comentar as duas questões da ATD da aula passada. Ah, tá bom. Precisa, não precisa? Tá todo mundo feliz? Ah, foi de boa. Pode fazer um comentário. Não entendi nada, Giliard. Pode comentar, professor. Pode, então tá bom. Então, só estou pegando aqui as questões, porque eu já não lembro de tudo. Vamos ver aqui. Estão enxergando aí? Dá um joinha, por favor, só para ver se vocês estão enxergando. Valeu, valeu, Vitória. Bom, então esse aqui é o resumo lá do questionário. Primeira, a parte de identificação de vocês. Depois, qualidade global. Obrigado, valeu, obrigado pelo elogio. Depois, objetivos da aula ficam claros. Eu preciso melhorar no quê? O que está faltando? Só falar, escrever à vontade. Não tem dor de cabeça com nada. Nem para falar, nem para escrever? Deixa para lá. É a hora da verdade. Vamos começar a falar. Brincadeira. Isso aí. Não só verdade, porque assim, se eu sou um professor ruim, eu vou ser ruim para vocês. Eu tô feliz em casa, durmo bem, mas vocês têm que dizer se está faltando alguma coisa. Na mesma linha aqui, a aula estava organizada. Extremamente, muito e uma pessoa diz que pouco. Beleza? O que eu tenho que fazer mais? Ou o que eu tenho que fazer e não estou fazendo? Ô, professor, Fala, Guilherme. vou falar por mim, tá? Eu vejo que a aula poderia ser voltada como economia mais por atualidade, né? A economia atualidade, o que acontece atualmente. Algumas aulas que, né, as primeiras ali não foi muito focado nisso, foi lá atrás, né? Concordo, Giliard, só que eu tenho que seguir um script de uma peça, né? Por exemplo, como é que eu vou falar de comércio internacional se a gente não falar de moeda? Se não falar de câmbio, se não falar de inflação? E são coisas originais, né? Estão lá na semente do assunto. Então acho que eu preciso fazer essa visita histórica aí sim para a gente poder chegar em algum lugar. Não, eu acredito, é a Vitória falando, que essa organização, né, esse cronograma que o senhor faz é interessante, porque às vezes tem coisas que a gente não sabia que envolvia, né, essa parte da economia. Ou sabia, mas de um jeito não tão, tipo, profundo, assim, que a gente pudesse explicar, né, entender. Então, para mim, tá sendo válido voltar, realmente, porque tem coisas que, tipo, igual no ensino médio, a gente aprende, óbvio, sobre algumas coisas. Só que a gente, às vezes, também esquece e também, às vezes, nem relaciona com a matéria. Então, voltando, já tem como a gente ter mais noção do tudo que está envolvido, que são muitas coisas. Igual sobre o iluminismo, tipo, a gente voltou a falar, que eu aprendi também na escola. Só que a gente volta a falar pensando já em outras coisas, envolvendo a economia. Já na época da escola não era somente desse jeito, entendeu? Era já em questões filosóficas, Cultura, enfim. história. Isso. Já aqui, falando sobre a economia, já fica bem mais, tipo, realmente, sabe? A gente consegue, eu particularmente consigo entender mais e analisar melhor. Legal. Bom, a Eu questão também, eu concordo. Valeu, Natália.
A questão da aula está organizada, precisa melhorar alguma coisa ou tá tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Valeu. Aqui também tranquilo, né? Experiência, material, nada a falar. A explicação do instrutor foram claras? Uma pessoa apontou que não. O que falta? Só quero melhorar, gente. Isso não tem nenhuma... Eu acho que a pessoa devia perguntar de novo, porque o senhor explica, se perguntar, o senhor explica e dá para entender tudo, professor. Eu não tive problema, pelo menos, com isso. Entendi. As minhas dúvidas foi retiradas e show de bola a aula. Valeu. Mais alguém quer falar? Eu concordo, é a Bárbara que está falando, professor. Eu achei a aula do senhor bem clara, assim. Legal, obrigado, Bárbara. Bom, o ritmo da aula foi confortável? Está confortável? Vocês estão saindo melhor do que entram? Levam coisa para casa? Estão desafiados? A única coisa confortável é a cadeira lá da sala mesmo, que não é confortável. Tá bom, a gente pode sentar no chão em roda, acho que vai ficar melhor. Cara, vamos conversar com a faculdade, ver o que dá para fazer, mas é uma dimensão que eu não tenho muito jeito de resolver. Posso começar com uma aula de alongamento, né, ver se melhora a postura. Aqui, ó, o instrutor deu ênfase em raciocínio crítico durante a aula. 4 pessoas apontaram como moderado. O que é a ideia de raciocínio crítico? Eu acho isso dá bastante até. É que a gente, eu acho que a maioria da sala fica meio acanhada, tipo, em expor a opinião. Porque a gente tem também, o pessoal tem um pouco de noção, que às vezes a pergunta, às vezes as pessoas fazem a pergunta e as pessoas, tipo, ficam caçoando. Mas não é porque a pessoa, tipo, não tá prestando atenção. Às vezes, óbvio, a gente sabe que é porque a pessoa não tá prestando atenção. Mas tem coisas que, é uma pergunta, enfim. E as pessoas, elas, tipo, ficam caçoando, entendeu? Então, isso faz com que algumas pessoas ficam retraídas em questionar alguma coisa, enfim. Só que o senhor fala, tipo, questiona a gente. Então, eu acho que o pessoal fica meio acanhado porque não se tem tanto isso, entendeu? Em relação às outras aulas. Então, o dar opinião, falar sobre, acho que as pessoas não estão muito acostumadas a isso, entendeu? Então, elas não têm um pouco de noção do que pode falar, ou se tem medo de falar alguma coisa de errado. Eu falo, e se tiver errado... Aprende, corrige, lógico, numa boa. Beleza? Então, mais alguém quer... Desculpa, pode falar, Vitória, pode fechar. Não, é o que a pessoa pode, sei lá, ter pensado, imaginado em relação a não se sentir confortável em falar, mas eu acho que isso tem que ser desenvolvido em relação pessoal, né? Tá bom. Seria tipo ficar com vergonha, né, Vitória, que tu quis dizer? Isso. Só que, às vezes as perguntas... é pergunta. Lá, a gente pode ir lá, perguntar lá. O professor vai estar lá para fazer isso, entendeu? Aí, se professor caçoar, enfim, não tô falando no seu caso, professor, mas se algum professor chegar a isso, aí é da dica do professor que está totalmente errada. Só que a gente tá lá para perguntar e a gente tem que perguntar, entendeu? Eu acho que algumas pessoas não perguntam por vergonha, enfim, mas, gente, lá é o momento. Sim. Concordo, acho que meu papel é entender a pergunta, por mais simples ou estranha, ou até desconecta ela seja, e ajudar vocês a entenderem e aprenderem. Então, não acho que o caçoar vai ajudar em nada. Mas vamos para frente. Aqui, acho que nada a falar, né? O instrutor foi eficiente a relacionar cada tópico com o curso. Está interessado em fazer com que os alunos aprendam? Legal, obrigado. Acho que quero sim que aprendam.
O instrutor conseguiu motivar os alunos a aprender um pouco. Alguém quer comentar alguma coisa? Será que eu tenho que levar chicote? Ou o quê? Ai, professor, sinceramente, eu acho que isso vai do interesse do aluno. Se quer aprender, aprende, pronto. Se não tá lá pra... É óbvio, unir o útil com o agradável, né? A vontade de aprender. Mas essa vontade de dar aula conta muito. Mas tem que partir do interesse de cada um, realmente. Acho que sim, acho que parte muito de cada um, sim. Legal, Daniel. Fora da sala, o instrutor ficou disponível? 9 pessoas disseram que não. Valeu, Gabriela. Esse daí eu nem sei, porque eu não precisei chamar o senhor fora da aula. Mas aí eu coloquei que o senhor ficou disponível. Eu tô justamente pontuando para ver, porque a pergunta era uma dessas 5 opções, né? E um pouco disponível, parece que sequer respondia a pessoa, né? Mais para entender o que se tentou falar, ou quem marcou, o que queria expressar. O senhor consegue ver aí no privado quem foi que falou isso? Porque sim, claro. É bom você chamar cada um e perguntar isso, que às vezes eles não querem falar aqui, né, na frente de todo mundo, mas se você chamar no privado, eles falam. Tá bom. Ok. Vamos pensar nesse caminho. Conteúdo da aula vale a pena? Beleza, legal. Os conceitos apresentados têm aplicação na sua vida profissional? Um pouco e muito pouco. Aí eu acho que a pergunta, ela precisava de um detalhe, né? Porque assim, quantos de vocês estão trabalhando com comércio exterior, que é o que eu estou mirando, né? Falando de economia e olhando para comércio exterior. Eu acho que 5 aqui e esse 1 aqui não devem estar na área. Imagino eu, né? Vocês concordam? Alguém quer comentar? Professor, no meu caso, eu não trabalho no comércio exterior, mas os conceitos que o senhor falou acaba atingindo a minha área do mesmo jeito. Lembra que a gente discutiu em aula e tudo, o senhor até falou pontos legais para mim? Sim, da questão da empresa que você tem, né? Isso. E eu não trabalho na área do comércio exterior. Então, justamente eu não entendi, quer dizer, legal, o teu feedback é legal, mas justamente eu não entendi, porque assim, eu acho que a gente está em cima, para 10 pessoas e para 9, quer dizer, para 19 pessoas, os conceitos têm aplicação na área de administração, de comércio exterior, nas áreas de economia, por exemplo, né? Para 5, para 1, para 6 pessoas aqui não tem, né? Então, se alguém tem alguma justificativa, quiser falar, uma boa, só para ver como que eu tenho que melhorar. Professor, eu acredito que seja muito da interpretação da pessoa que colocou, porque eu acho que a economia está englobada em todos os tipos de trabalho. Então, eu acho que a pessoa deve ter entendido errado, eu não sei. Mas eu acho que abrange tudo. Então tá bom. Eu concordo. Eu acho que vida, tipo, vida profissional. Vida e ou profissão. Bom, beleza. Bom, aí as perguntas eram o seguinte. Escolha um conceito apresentado em aula e explique. Quais eram os conceitos que a gente teve? A gente falou de economia, a gente falou de escambo, a gente falou de moeda, a gente fala, Bruno. Revoluções. Sim, as revoluções. É que as revoluções, eu não foquei a revolução, quer dizer, eu não estava preocupado em quem matou, quem morreu, eu estava preocupado no que ela causou
na economia, né? Quer dizer, aquela Revolução Gloriosa mudou a questão dos contratos e da responsabilidade, separou o papel de Estado e de governante, quer dizer, era mais a gente não parou para estudar a revolução em si, o que causou a revolução, é mais o que ela mudou na economia. Então, eu procurei deixar aberto para ver o que vocês trariam de respostas. Até está aparecendo a resposta de alguém aí, espero que não se preocupem, não é esse o caso, não quero discutir resposta a resposta, mas o que eu esperava, que vocês pudessem me dar um dos conceitos, quer dizer, economia. A economia é a ciência que estuda o comportamento de compra, de venda, de consumo das pessoas e as relações entre países, entre comércio internacional. Então, que vocês conseguissem pegar alguma das coisas que eu expliquei e aqui vocês lembrassem, porque ao mesmo tempo não houve um aviso de que havia uma prova, de que havia alguma coisa muito séria acontecendo, e para ver como isso está grudado na cabeça. As respostas foram, de maneira geral, muito sucintas, né? Poucas linhas, e eu gostaria que no futuro vocês melhorassem mais, explicassem mais, fossem, com as suas palavras, é claro, fossem mais detalhistas, mais amplos nas respostas. Tranquilo? Valeu, Giliardi, Vitória, valeu. Então, uma respostinha mais legal, ó, Keynesismo, do Lord Keynes. Então, foram poucas as respostas, né, nesse jeitinho. A outra pergunta já foi mais direta e foi alguma coisa que até a gente trabalhou. Eu procurei valorizar o que a gente conversou, até o que o Giliardi me cutucava aí no começo de cada aula. Então, o coronavírus produzirá impacto na economia? Explique com conceitos. O que está produzindo impacto é claro, está produzindo impacto na vida de cada um de nós, no que a gente pode consumir, como a gente pode consumir, e na economia vai ser reflexo disso. Que conceitos? Aí sobrava o conceito, não. Podia falar que a demanda vai diminuir porque eu estou limitado ao que eu posso comprar, eu estou limitado em restaurante, eu estou limitado em uma série de coisas. A oferta vai diminuir porque eu não estou indo trabalhar, ou estou trabalhando numa condição diferente da que eu trabalhava. Então, podia explorar isso com uma série de conceitos. De novo, as respostas foram até bem limitadas. Vai produzir impacto na economia? Sim. Tá bom, mas qual é o impacto, né? O que está impactando? Está forçando toda a ficar em casa, tá bom, mas isso é um problema de oferta ou de demanda? É um problema das duas. Isso vai diminuir a economia, isso vai mudar a economia. Então, esse é o feedback aí para vocês, que é justamente concatenar um pouco mais os conceitos com o dia a dia. A gente fez isso em algumas coisas em aula, quando eu fui lá pegar a história da banana, o preço da banana, o quilo da banana, o consumo da banana por ano e o preço do refrigerante, o custo do refrigerante, o consumo do refrigerante por ano, quer dizer, tentar concatenar essas escolhas das pessoas e o que se traduz em economia. Beleza? Fechado o feedback? Valeu, Vitória. Valeu, Vitória. Fala, Igor. Levantou a mão, o que você quer? Valeu, Juliette. Enzo, não quer falar nada? Nenhum sinalzinho aí? Dá um ok ou não ok? Daniel, Gabriel, Alexandre, um sinalzinho aí. Valeu, Enzo. Bruno, Bárbara, Gabriela Ferreira, valeu. Valeu, Gabriela Zanin. Muito bem. No nosso caminhar, então, capítulo 9. Capítulo 9, Revolução Comercial. O comércio, as cruzadas e os avanços institucionais. Eu já dei algumas pistas sobre esse capítulo. Por exemplo, eu já contei para vocês que na época medieval as pessoas viajavam para Jerusalém, viajavam para outras cidades e já começou, por exemplo, um sistema bancário. Isto é,
Você deixava o dinheiro comigo, eu te dava um documento dizendo que, ó, por exemplo, a Vitória depositou 200 quilos de ouro comigo. E ela carregava só esse papel e lá no destino da viagem dela, alguém honrava esses 200 quilos de ouro. Qual é a importância disso? Eu começo a ter uma série de instituições que vão facilitando o dia das pessoas. Quer dizer, eu evito roubo, crio uma estrutura de confiança, dou valor nos documentos, o papel passa a ter o valor do dinheiro. Uma série de coisas que a gente utiliza hoje como cheque, né? Que o banco tem o cheque, mas é um conceito que nasce nessa ideia, nessa época medieval. Então, o que foi... Pode falar, Vitória. Eu queria tirar uma dúvida rapidinho, em relação uma dúvida que eu não sei se eu já tinha falado, mas quando que começou isso em eles... Tipo, qual foi a primeira ideia? Não sei se você sabe também, mas qual foi a primeira ideia que, tipo, tiveram para, vamos colocar isso no papel, tipo, vamos oficializar no papel. Igual, tipo, eles faziam, eu quero te dar tal coisa, mas você vai ter que me dar isso. Aí, tipo, não sei se tinha certeza ou não, aí eles começaram a ter ideia de escrever, eu não sei como explicar, tipo, essa pergunta para saber quando começou essa ideia de contrato, de o que está escrito é o que vai acontecer. Então, os contratos vão aparecer a partir da época medieval, porque durante a época medieval, a palavra de um homem valia como contrato. Então, primeiro que era só entre homens. Então, se eu vou lá e prometo para alguém que eu vou comprar e vou pagar tanto, isto vale como um contrato. Então, a partir da época medieval, e aí a primeira delas, aquela Revolução Gloriosa, eu começo a ter uma série de desdobramentos civis. E aí começam a aparecer contratos, começam a aparecer documentos que vão dar suporte a uma negociação feita. O grande problema é que a maioria das pessoas não era alfabetizada. Então, escrever um documento não era uma coisa tão fácil, ler o documento ainda menos ainda. Só a partir do final da época medieval, com o aumento das pessoas escolarizadas, que liam e que escreviam, é que esses contratos passam a valer. Né? O domínio da escrita ficou restrito à igreja. Utilizar a escrita ficou restrito aos padres e aos religiosos. O resto da população não lia, não escrevia, não levava isso como importante. Então, não tinha por que ter um contrato, ninguém ia ler mesmo. Então, esse exemplo Tá, legal. Esse exemplo do cheque são as letras de câmbio, são esse documento que permite o transporte de valor. Depois, com as navegações, eu tinha uma série de pessoas que investiam. E esse investimento na navegação, quer dizer, o dinheiro para preparar o navio, para pagar os marinheiros, eu tinha o risco desse navio não voltar. Então, eu podia comprar seguro. Existiam empresas, associações de empresários que vendiam seguro. E, na verdade, esse seguro, ele me cobrava um valor, né, já antecipadamente, ou eu comprava esse seguro e diminuía o meu ganho. Olha, se eu perder, se o navio não voltar, essa empresa de seguro me devolve 40%, 50%, 80% do que eu investi. E se o navio voltar, ela fica com 10% do lucro do navio, por exemplo. Então, essas operações de seguro começaram a acontecer por quê? O risco era grande de uma viagem dessa para buscar especiarias dar em fatalidade ou não retornar, e o empresário perdia todo esse dinheiro e não era interessante para o sistema. Quer dizer, eu diluí o risco dessa viagem em todas as outras viagens, até que eu comecei a ter uma série de tecnologias e os navios melhorarem, e aí esse risco vai diminuindo, mas também o lucro, a oportunidade de lucro vai diminuindo, porque as viagens passam a ser muito mais rotineiras, planejadas, do que eram nesse começo das grandes navegações.
E também no final do feudalismo, no início das grandes navegações, nasce a contabilidade, o conceito de fazer registro contábil, de fazer registro de o que eu comprei, quanto eu gastei, o conceito de partida dobrada, que é alguma coisa elementar, básica, fundamental na contabilidade. Aparece a questão das pessoas jurídicas, então eu me associo com alguém, crio uma viagem número 20 e nós dois vamos arcar como pessoa jurídica, não como pessoa física, com os riscos dessas viagens. E começa a mudar também uma série de legislações, porque eu passo a ter relações entre pessoas físicas, relações entre pessoa física e jurídica, e relação entre pessoas jurídicas. Como assim? Eu sou dono de 10 navios e fui contratado, e um dos meus navios foi contratado por uma outra pessoa jurídica para fazer uma viagem. Tá bom, mas deu prejuízo. Tá bom, mas eu preciso ter meu navio reposto, eu preciso ter uma parte desse dinheiro reposto, porque eu sou o dono do navio, eu não tinha nada com essa viagem. Eu fui contratado pelo navio, não pela viagem. O risco não era meu. Então, esse é um exemplo de um problema que começa a ser gerenciado por um seguro, por uma legislação específica, por uma legislação que trata quem é o dono da viagem, quem é o dono do navio, e que a gente tem hoje. Se vocês olharem aí, quem trabalha em Comex, você tem lá um BL. O BL identifica o dono da carga, se tem algum dono intermediário, qual é o navio, se eu tenho um consignee. Todos esses conceitos nascem nas grandes navegações e que hoje estão amadurecidos aí num documento que é o BL. Tá tudo lá. Porque às vezes eu tenho o navio de uma empresa sendo transportado por outra empresa, o cliente da carga, o cliente do transporte, quem vai receber essa carga no destino. Às vezes eu tenho uma segunda viagem no destino para chegar lá para o cliente. Já estava tudo sendo desenvolvido nas grandes navegações. Beleza? Legal? Perguntas? Valeu, Vitória. Sem pergunta, gente? Tá facinho? Ok, Alexandre. Tranquilo, Wagner? Valeu, Bárbara. Valeu, Giliardi. Valeu, Rodrigo. Valeu, Bruno. Natália. Bom, gente, alguma pergunta? Já estamos chegando nos nossos 40 minutos de novo. Valeu, Enzo. Vou olhar, Gabriela, mas eu dou já. Alguma outra pergunta? Professor, esse é o capítulo 9, né? 9. Gabriela Ferreira. Ok. Mais alguém chegou? Daniel, você mandou mensagem pelo portal? Manda no e-mail direto, cara. Não sei nem onde cai essa mensagem pelo portal ou no AVA, mas manda e-mail direto, por favor. Recuperando um assunto aí que a gente falou, eu acho que o nosso semestre vai ficar inteiro dessa forma, tá? Eu acho que o nosso semestre a gente não consegue recuperar uma aula presencial esse semestre. Acho, minha expectativa, não tenho nenhuma informação. Por isso é importante que vocês continuem participando. Vitória, peço que você comunique os colegas aí que a vida está seguindo, que eu estou dando falta e presença, e os outros que têm contatos aí, a turma está reduzida à metade. A primeira avaliação já foi, então, se o semestre ficar assim, e eu acho que fica,
tem que valer para vocês. Do contrário, acabou o semestre, passou, reprovou. Sim, Não vai ter toda meio caminho. informação que eu recebo de todo professor, do e-mail, da faculdade inteira, eu coloco no grupo para eles, informo. Eu falo para eles, igual a sua aula, o senhor já colocou os links, né? Já falou, não o link, mas as datas que tem. Então, eu já mandei lá no grupo e pedi, gente, favorita, porque vai ter toda semana, todo dia tem aula, então eu acho que eles têm que agora se organizar para ver os dias e entrar, porque tá rolando. Todo professor tá tendo aula, tendo atividade, e eu aviso, falo de chamada, enfim. Então, eu sempre informo eles de todos os jeitos. Desculpa repassar para você que você ficou de ponte, né? Mas a responsabilidade é Não, deles. sim, não, tudo bem. Mas... É só porque eu vejo que tem pouca gente realmente. Eu falo, né? Chamo, mas realmente as pessoas, não sei. Fala, Natália. Foi sem querer. Foi mal. Sem querer. Tá bom. Bom, esse foi o capítulo 9. Semana que vem tem mais. Obrigado aí pela presença de vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, faça no e-mail aí. Se não ficou confortável de falar ao vivo. De novo, Professor. meu objetivo... Opa, Bárbara. Desculpa interromper o raciocínio do senhor, que eu acabei esquecendo de perguntar. Só para confirmar a presença do senhor. O senhor confirma aqui por quem está assistindo a aula ou tem que mandar alguma coisa no... O senhor acabou de falar que não sabe por onde caem as mensagens da plataforma, né? Mas tem professores que esperam a gente ficar online para colher essa informação de lá. O senhor contabiliza por aqui mesmo as faltas? Bárbara, eu contabilizo por aqui porque eu estou gravando as aulas. Então, se no futuro a gente precisar discutir se você está presente ou não, está filmado a sua presença, a sua participação, a chamada feita. Lá na plataforma... tá, só para confirmar, porque eu ainda não tinha entrado na plataforma hoje, mas tudo entra bem, na plataforma, então. tá? A faculdade vai controlar por lá, mas eu estou controlando por aqui. Gente, talvez caia, está entrando no minuto final a gravação. Eu vou postar as duas gravações de hoje lá no AVA. E valeu, obrigado, cuidem-se, lavem as mãos, se protejam e vamos para a próxima semana. Tchau, beijinho. Beleza, boa noite, professor. Valeu, Juliane, obrigado, Gabriela, valeu, Bruno. Valeu, Vitória.